Graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aonde eu quero trazer aqui uma mensagem. Aliás, isso é um despertar de Deus para aqueles que quiserem de fato ser salvos. Aqueles que estão de fato dispostos a pagar o preço. Porque vivemos uma época onde, se tratando do Evangelho, muitas vezes parece algo contraditório. Porque se por um lado tem um ou outro que prega a verdade, por outro lado a maioria, estou falando a maioria, é triste isso, prega engano, ilusão, induzindo as pessoas ao erro e as pessoas aplaudindo, achando que está certo. Aliás, o que prego muita gente ignora, sou uma pessoa criticada por conta disso. Muitas pessoas se recusam a ouvir, sabe por que muitos ignoram o que prego? Sabe por que muitos se recusam a ouvir? Eu vou lhe dizer, porque gosta de andar errado, gosta de andar na dureza do coração. Aquele que recusa a palavra verdadeira, original, pura como ela é porque gosta de andar errado, por isso ignora a palavra de Deus. Mas olha aqueles que ignoram a palavra. Primeiras vezes, 18 e 21 diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e lhes disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quando ele diz até quando cocheareis entre dois pensamentos, logo nos dá a entender de que esse povo está dividido. Aqui se refere aos profetas de Baal, mas por conta do mau exemplo, por conta deles estarem divididos, as pessoas estão confusas, as pessoas estão sem saber em quem eles creem. As pessoas, como diz o ditado, elas estão divididas entre um e outro, por conta desses que serviam a Baal e tentavam contradizer o que o profeta Elias pregava. Tentava intimidá-lo, o profeta, por conta daquilo que ele pregava. Tentavam contrariar o que era pregado pelo profeta Elias, porque esses aqui, sendo profeta de Baal, andavam na vaidade, na dureza do coração, e tentavam de alguma forma contradizer o que era pregado pelo profeta, para induzir as pessoas ao erro, levando as pessoas a darem mais credibilidade nele, os profetas de Baal, do que o que Elias pregava. E aí Elias diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A Bíblia diz, sabe o que? Senhoras e senhores que me ouvem, não servir a dois senhores. Há muitas pessoas hoje em dia, aliás a maioria, vou dizer aqui, hoje em dia a maioria que está no altar são profetas de Baal, não são profetas de Deus coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque hoje em dia a maioria carrega no peito um coração contaminado, um coração vaidoso, por exemplo. É uma vaidade miserável. Por acaso não é a Bíblia que condena a vaidade? Por que da vaidade então? Está dividido? Não servir a dois senhores. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Por acaso, Romanos 16, 17 e 18, a Bíblia não nos recomenda a se afastar de escândalo, a se afastar da discórdia, da inimizade. Só que hoje em dia a maioria é causadora de escândalo, está servindo a Baal, não está servindo a Deus coisa nenhuma. Por acaso não é a Escritura que recomenda obedecer, se sujeitar a Deus e no mundo, mas estão ignorando a palavra de Deus mesmo dentro da igreja, se sujeitando ao mundo. A Escritura diz que o templo é santo. Tem umas irmãzinhas aí na presença de Deus andando nua, usando nas roupas chamada cropete, coisa do diabo, até missionários, pastora, está servindo a Baal. Tem uns irmãozinhos que pregam aí servindo a Baal também, está dentro da igreja, mas violando a aliança, porque está usando a Bíblia, sabe para quê? Para pedir dinheiro. Está servindo a Baal também. A Bíblia não é para tirar dinheiro. Não está escrito em Atos dos Apóstolos 2,45 que o comum, o correto da palavra de Deus é quem tem, ajudar quem precisa. Novo Testamento, Atos 2,45. A palavra de Deus não é para tirar, a igreja que causa escândalo, que usa a Bíblia para tirar dinheiro, sai desses lugares. Isso não é igreja. Sabe o que é isso? Sinagoga de Satanás. Vou repetir: o lugar que alguém se diz ser de Deus e está usando a Bíblia para pedir, vaidade, aceitando o mundo dentro da igreja, escândalo. Se você que me ouve congrega em algum lugar desse, sai, senão você vai para o lago de fogo, juntamente com esse pregador enviado de Baal dizendo ser de Deus. Não é de Deus coisa nenhuma. A mentira, por exemplo, o que há de pregadores mentirosos, de crentes mentirosos,
Não está escrito no Apocalipse que a parte que cabe aos mentirosos, a saber, a segunda morte é o lago que arde como enxofre? A segunda morte? Ou seja, os mentirosos já estão no inferno. A Bíblia é quem diz, não sou eu. Por isso que muitos me criticam. Por isso tem muitos que me tacam pedra. Rejeita o que prega e ignora. Sabe por quê? Uma maioria ignora o que prega ou rejeita porque gosta de andar errado, gosta de andar no pecado, gosta de viver dividido entre Deus e Baal, entre Deus e o mundo. Ei, não servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Baal, ou é de Deus ou é do mundo, ou é de Deus ou não é, mas dividido, meu Deus, não aceita, porque meu Deus é santo e Ele não divide o mesmo espaço com ninguém. Deus não divide o mesmo espaço com ninguém, senhoras e senhores. Ninguém se engane. Aqueles que usam a escritura para aceitar o mundo dentro da igreja, para tirar dinheiro, para andar na vaidade, no ódio, são pregadores de Baal, não são pregadores de Deus coisa nenhuma. Ou não está escrito não servir a dois senhores? Não vos enganei. Não vos enganei. Deus não é Deus de zombaria, Deus é Deus de temor, está escrito. Observa as escrituras. Não é andar na vaidade do pensamento, na arrogância, na ignorância, recusar a palavra, rejeitar a palavra e seguir pregadores errados, conforme Salmo 49:14, pregadores que representam a morte na vida das suas ovelhas. Está descendo para a sepultura, está levando as ovelhas junto. Repito, se você que me ouve, você está seguindo algum pregador causador de escândalo, de discórdia, conforme Romanos 16, 17 e 18, a Bíblia diz que os tais não estão servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se afastai-vos dele. Ora, se Deus estivesse nesses lugares, por que Deus manda se afastar? Se Deus manda se afastar, é porque Ele não está ali, não é igreja, é a sinagoga de Satanás, é isso que é. Se afaste. Se você quer se salvar sua alma, alguém vai me ouvir e vai dizer: pastor, estou olhando só para Deus. Não, o diabo está te enganando. Você não está olhando para Deus coisa nenhuma. Porque quem olha para Deus se afasta de onde tem escândalo. Quem olha para Deus não vai aceitar vaidade. Quem está olhando para Deus não vai aceitar discórdia. Quem está olhando para Deus não vai aceitar o que a palavra de Deus condena, vai se afastar, vai sair, que é exatamente o que a palavra manda. Então você que está me ouvindo do outro lado, vigiai, se pergunta, espero que não, se você que me ouve não é alguém que está dividido entre dois pensamentos, entre Deus e outros. A Bíblia manda obedecer a Cristo, muitos não querem obedecer. A Bíblia manda não roubar. A maioria dos pregadores hoje em dia são ladrões. Eu vou repetir, a maioria dos pregadores hoje em dia são ladrões, é isso que são. Sabe onde é o lugar do ladrão? Também está no Apocalipse escrito. É no lago que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. Está escrito isso lá no Apocalipse. Quem são os ladrões que usam a Bíblia para pedir dinheiro? São ladrões, meu Jesus não erra. João 10:10, ele é quem disse isso. Se alguém acha que eu estou condenando, é só você ler a Bíblia. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem são os que vieram antes dele? Por acaso Deus não é antes de todas as coisas? Tem que saber interpretar a Escritura. Os que vivem de forma antibíblica, a Bíblia ensina de um jeito faz de outro, são ladrões. Independente, pode ser que for. É um bispo que usa a Bíblia para pedir, é ladrão, não é bispo, coisa nenhuma. É um apóstolo, é ladrão, não é de Deus, coisa nenhuma. É um pastor, é ladrão, não é pastor, coisa nenhuma. É a Bíblia quem diz isso, não sou eu. Você que me ouve do outro lado, se você quer salvar a sua alma, sai desse tipo de lugar. Se afasta. Se você não se afastar, você vai para os quintos do inferno, juntamente com esse tal aí que se diz pregador. Salmo 49:14 diz isso, só você lá que está escrito, não sou eu. Por que é tão duro ouvir a verdade? Por que é tão duro aceitar a verdade? Por que é tão duro obedecer às Escrituras? Prefere viver dividido? Não está escrito: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, nada lhe responderam. Se calaram adiante do profeta Elias, quando ele emparedou as pessoas.
Mas hoje em dia a gente tem a escritura nas mãos, mas tem muitos que parece que estão cego, porque se recusa a ouvir, se recusa a obedecer, prefere andar na ignorância, na vaidade do coração. Ou serve a Deus ou não serve. Eu vou lhe dizer o que já falei: o meu Deus é santo, santo do santo, do santo, do santo, e Ele não divide o mesmo espaço com Baal. Deus não divide o mesmo espaço com a mentira. Deus não divide o mesmo espaço com a mentira. Tem alguns pregadores cachaceiros que bebem, diz que é normal, serve a Baal, não está servindo a Deus coisa nenhuma. Se afasta dos pregadores, é ladrão, cachaceiro, mentiroso, senão vai ser lançado no lago juntamente com os mesmos. Ou é ou não é, ou serve a Deus ou não serve, mas dividido Deus não aceita, porque meu Deus é santo e Ele não divide o mesmo espaço com ninguém. Nós estamos vivendo época, senhoras e senhores, que tem pregadores batendo na esposa. Recentemente, o tal de um líder aí da Bola de Neve foi parar na cadeia arrebentando a esposa. Tem outro aí que está na televisão, estava arrebentando a esposa esses dias também, está na televisão pregando e ela lá com ele, os dois sem vergonha, tanto um como o outro, e o povo aplaudindo. Outros a Bíblia para pedir dinheiro, o povo aplaude, está indo tudo para o lago de fogo. Outro ódio, causando divisão. Não está escrito lá em Romanos 16, 17, 18, se afastar dessas pessoas? Não sou eu, não, é a escritura que ensina isso. E aqueles que se recusam a obedecer, está sendo lançado no lago juntamente com eles, independente de quem. Se afaste, cuidado, está dividido, Deus não aceita. Deus não aceita, não servir a dois senhores. Deus é santo, e o Deus que é santo, o Deus todo-poderoso, Ele não divide o mesmo espaço com o outro, ou é dele ou não é. Foi o que o profeta falou aqui. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Entre Deus e a vaidade, entre Deus e o pecado, entre Deus e o roubo, entre Deus e a mentira, entre Deus e a bebida, entre Deus e a vaidade. Deus não aceita, Deus não divide o mesmo espaço com ninguém. Por que Ele manda se afastar? Porque Ele não aceita. Cuidado, queridos, se você quer se salvar, veja bem aonde você está indo. Cuidado do lugar que você frequenta, o lugar que você congrega. Veja se está andando conforme a escritura, se não, saia, senão você vai para o lago de fogo junto. Eu vou ficando por aqui, mas aqueles que vão ver essa mensagem, que você possa se perguntar, claro, não é nem todos, mas a maioria que está me ouvindo, se você está seguindo a Deus corretamente, ou se você não está sendo enganado. Deus tem misericórdia de todos, em nome de Jesus.